ele está de volta! E não é o Exterminador do Futuro, não é Arnold Schwarzenegger. Eu estou falando de Mel Gibson, o diretor que ficou quantos anos sem filmar? Cara, eu acho que foram desde 2006, né? 10 anos, né? Uns 10 anos pelo menos. Salvo algum engano, 10 anos sem filmar. Um diretor que ganhou um Oscar precocemente. Era um astro de filmes de ação, de filmes policiais. Começou a se embrenhar, acho que muito tendo como exemplo o Clint Eastwood. Sim. Fez lá o Braveheart, ganhou filme, ganhou direção, que é um filmaço, na minha opinião, por sinal. A Paixão de Cristo, Apocalipse. Sim. Além disso, fora nos bastidores, atrás das câmeras, se envolveu em polêmicas, se tornou um cara ultra religioso, daqueles que professam a sua fé de forma agressiva, sendo acusado de antissemitismo, se envolveu em mil confusões. Ele virou uma persona não grata em Hollywood, né? Ele foi excluído do círculo que ele ajudou a construir, digamos assim. E por isso muita gente achava que ele não voltaria, que ele não daria a volta por cima. Mas nada como um dia após o outro, e aí a academia mostrou que sim, tem a capacidade e a hombridade de reconhecer um ótimo trabalho, independente da pessoa que está por detrás desse trabalho. Sim. Porque Até o Último Homem, para mim, é um filme excelente. Pablo, por que você... Vamos destrinchar o filme. Eu acho muito bem-vindo a volta do Mel Gibson. É mais uma história real. O filme também está indicado a algumas categorias do Oscar. Ele entrou como melhor ator para o Andrew Garfield, melhor diretor, o que surpreendeu muita gente, né? As pessoas não esperavam A mim, não. que o Mel Gibson fosse entrar nessa categoria. Melhor filme. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator. 6 indicações ao Oscar. 6 indicações ao Oscar. É um dos filmes ali que está naquela média, né? Depois do La La Land que tem 14, aí tem uns que tem 8 e tem uns que tem 6, ele está ali naquela média. Moonlight é chegada com 8, Manchester, Beira-Mar e Até o Último Homem com 6. Mas ele teve esse prestígio, né? Um grande prestígio, né? A indústria de Hollywood deu o braço a torcer, acolheu, a gente pode dizer que ele foi acolhido de volta, né? Ele foi abraçado de volta, porque indicaram inclusive como melhor diretor, melhor filme. E é um projeto bem pessoal para ele. Eu acho que é um filme que tem um forte subtexto, apesar de ser um filme de guerra e ser um filme de guerra bem visceral, com cenas tão gráficas quanto as de O Resgate do Soldado Ryan, no sentido de que mostra a crueza, a guerra suja. São cenas bem tensas. O personagem Desmond Doss é um personagem real, é mais um filme baseado numa história real. Ele se alistou no exército porque ele achava que era a única forma que ele tinha como contribuir com o seu país durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um irmão mais velho, o Hall, que foi antes, e depois, na esteira do alistamento do irmão, ele decidiu se alistar. Só que, curioso, quando você fala o cara quer ir para a guerra porque ele acha que é a única forma que ele tem como contribuir para o seu país ser um lugar melhor. Você acha que ele vai pegar em armas e lutar? Não, errado. Ele quer ir para a guerra para cuidar das pessoas. Ele vai como médico, né? Ele ainda não é médico formado, mas ele já tem aquela vocação, ele sabe que quer vir a ser médico um dia, e ele se alista para trabalhar na parte médica do exército e resgatando, cuidando dos primeiros socorros, até que os soldados feridos chegassem à mão de um médico de fato. É um personagem curioso, né? Um personagem muito curioso. Tem essa forte temática de ideologia, né? De você fazer valer, fazer ser respeitado a sua ideologia, né? Do que você acredita, né? No seu tipo de pensamento, você não vai dar um braço a torcer. O filme tem um forte subtexto cristão, religioso, né? Ele era um personagem devoto, de certa forma, à sua fé, né, o que ele acreditava. Inclusive, como se fosse uma vertente do cristianismo, que é os objetores da consciência. Algo assim. Pelo que eu entendi, é um grupo de leigos ligado à Igreja Católica, dentro da Igreja Católica, que professam a fé. Quer dizer, a Igreja Católica não é formada só por clérigos, não tem só congregações com religiosos. Há grupos de leigos que são católicos, que praticam a religião católica,
mas formam grupos específicos. É o caso da Opus Dei. Ele luta pelo que ele acredita, ele se diz dentro desse segmento dentro da Igreja Católica, e ao mesmo tempo ele vai lutar até as últimas consequências por esse ideal. Porque durante o treinamento dele, logo de cara ele já bate de frente no muro. Ele é um excelente recruta, ele está em ótima forma física, ele é sempre o primeiro a chegar nos exercícios, mas ele se deparou com uma pedra no caminho, que é o treinamento com armas, o rifle, você tem que saber montar, tem que saber atirar. E ele falou, não, eu não vou pegar nessa arma porque o meu objetivo de estar aqui é servir como médico, é ajudar, é cuidar dos outros. Então eu não quero nem tocar nessa arma. O filme é dividido em 3 partes, né? Uma primeira parte que mostra ele na infância e na juventude, antes de ir para o exército. É quando ele conhece a futura esposa dele, que é uma enfermeira. Ela, pela profissão dela, exerce grande influência na vocação que ele descobre ter no que ele quer fazer. A segunda parte, ele já recrutado, ele treinando no acampamento militar. E aí, essa parte lembra bastante Full Metal Jacket, do Kubrick, não? Nascido para Matar. Que também, o filme também é dividido em 2 partes. O filme do Kubrick só não tem essa parte da infância, mas ele mostra o treinamento e depois a guerra, a segunda parte na guerra. Igualzinho a estrutura desse novo filme do Mel Gibson. E tem inclusive um treinador, um instrutor, né, um sargento instrutor, que no filme original é interpretado pelo Lee R. Ermey, e aqui é vivido pelo Vince Vaughn, né, que ele até emula alguns trejeitos na forma como ele dá apelidos aos soldados ali, né, os aspirantes. E como no filme do Kubrick tinha um cara que não se adequava e que o batalhão inteiro se volta contra ele. Aqui é o protagonista, vivido pelo Andrew Garfield, por motivos diferentes. O Vince Vaughn muito bem nesse papel. Se ele tivesse sido indicado ao Oscar de ator coadjuvante, não seria um absurdo. A terceira parte, que é a batalha em si, a guerra, eu acho que é onde o filme cresce e termina num ápice apoteótico, na minha opinião. As cenas são muito realistas, né, no sentido de como ele retrata a violência da guerra. É um filme de guerra também diferente nesse aspecto, porque ele se concentra num único pedaço de território, né? Geralmente quando você vê um filme de guerra, você vê um filme mais amplo, dos soldados tomando cidades e cidades. Ele retrata uma passagem específica da Segunda Guerra Mundial. E eu acho interessante porque você assistindo o filme, você pode pensar assim, isso não aconteceu de verdade, essa cena tá romanceada, tá enaltecendo muito o protagonista, mas no final do filme você recebe, como muitas biografias hoje em dia costumam fazer, você vê as cenas reais e tem inclusive uma entrevista com o verdadeiro Desmond Doss. É uma entrevista de arquivo, com certeza não foi feita pelo Mel Gibson, porque ele já morreu, tem até acho que foi 2008, nós estamos em 2017, o filme foi lançado em 2016, provavelmente não foi o Mel Gibson que fez, ele conseguiu essa entrevista de arquivo em algum lugar. É isso, agora vamos dar as notas pro filme, você começa? Posso começar, eu passei aqui o vídeo todo matutando, eu vou dar 10. É surpresa? Não. Eu gostei muito mais do que eu esperava. Eu fui com o pé atrás pro cinema, por conta da campanha negativa em relação ao lado do proselitismo religioso do filme, que eu não vi. Eu vi um ótimo filme de guerra, com um personagem peculiar, um soldado que não dá um único tiro. Isso também, antes de ver o filme, para mim era uma coisa inconcebível. Tendo visto o filme, não é inconcebível. Se o Oscar hoje fossem só 5 filmes e não 10, ele seria um dos 5 indicados para mim. Ele estaria lá cabeça a cabeça com La La Land, Moonlight, A Chegada e Manchester à beira-mar. Eu não lembro qual foi o último filme de guerra, talvez no final da década de 90, talvez tenha sido o próprio Soldado Ryan, eu não lembro. Eu vou dar 8,5 canecas de cerveja para Até o Último Homem. É um filme que eu achei muito interessante. Eu não conhecia essa história também. Eu achei um bom personagem, um bom protagonista. Eu achei o ideal dele justo. Eu achei as cenas de batalha no terceiro ato do filme fantástico, onde o filme realmente ganha vida. Eu gostei do treinamento, gostei dos personagens e do Vince Vaughn também. Não sei se eu indicaria para coadjuvante, mas ele está muito bem. O filme ele tem um forte apelo para todo tipo de
de público, na minha opinião, embora ele seja um filme muito violento, mas é uma violência necessária e é costumeira do Mel Gibson retratar isso. Então acho que se você foi ver os outros filmes do Mel Gibson e gostou, você tem tudo para gostar desse também, porque ele fica ali naquela mesma faixa. Bom, mas agora a gente tem uma convidada que veio diretamente do Japão, onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, então. A cerveja chama-se One Love. É uma Imperial IPA. IPA é uma Indian Pale Ale, é um tipo de cerveja. É uma cerveja, essa One Love é uma cerveja forte, escura. Ela tem 9% de teor etílico, então de fato é bem acima da média das cervejas convencionais. Ela é amarga, ela tem 90 de IBU, que é o termômetro do amargor de uma cerveja. Por que a gente escolheu ela para harmonizar com Até o Último Homem? Não só porque é uma cerveja forte, como um soldado em tese beberia. Ela tem essa caveira, que dá uma cara hardcore. Contrastando com tudo isso, o título é o One Love. E Desmond Doss era amor. Brinde. Então um brinde. Ela nem é tão escura assim, né? A gente falou analisando a lata. Nem poderia ser, eu acho, porque é uma Indian Pale Ale, então não tinha como ser uma cerveja. Muito bom. Meu Deus do céu. Bom, nosso e-mail vai descer aqui agora, que é cinemabierclube@gmail.com. Mande dúvidas, perguntas, sugestões. Digam se vocês já assistiram, se vocês estão ansiosos para esse novo filme do Mel Gibson, se vocês gostam do Mel Gibson. Deixe nos comentários quais são seus filmes preferidos dos indicados ao Oscar. Lembrando que Até o Último Homem é um dos 9 indicados ao Oscar. Ele está postulando aí a estatueta da Grande Noite do Cinema. Nós temos uma playlist só com os filmes indicados ao Oscar. Tem La La Land, Manchester à Beira-Mar, vai entrar outros aí. Vamos trazer para vocês uma surpresa na Grande Noite do Oscar. Ainda é um segredo, um mistério, vamos revelar em breve. Nós ficamos por aqui. Lembrem-se, mantenham-se firmes em seus ideais. Um dia vocês vão ganhar a guerra. A guerra da vida. Porque eu lembro quando eu assisti o Braveheart no Coração Valente na minha infância, na minha adolescência, eu fiquei impressionado com o nível de realismo e de violência que também está presente na Paixão de Cristo e no Apocalipto, né? Ela veio de Saigon. Saigon não era o Japão. Ela teve 2 moradias. Em Saigon ela morou depois dos 20 anos.